hoje porque eu tô sem luz aqui em casa. Caiu a luz aqui cedo, bem que me falaram que a Light estava falindo aqui no Rio de Janeiro, né? A Light é a empresa que fornece luz aqui para a região onde eu moro. E eu estava gravando o vídeo da Ucrânia, já estava quase prontinho, no finalzinho dele, e caiu a luz. E qual que é o problema? Eu gravo usando MP4. Então, no final das contas, perde o vídeo inteiro. Se você não salva o final do MP4, você perde o vídeo completamente, né? E o problema é o seguinte, eu achei que ia ser uma queda de luz rápida. Eu falei, pô, não tem problema, eu gravo de novo, começo do zero e coisa e tal, e vamos começar do zero e não tem problema. Mas até agora não voltou, já são neste momento aqui 10 horas da manhã e não voltou a luz aqui em casa ainda. Então eu decidi fazer esse vídeo de memória do que eu tinha preparado para fazer o vídeo aqui da Ucrânia. E fica um vídeo ao vivo, diferente, uma versão aí aproximada do que é, né? Pelo menos eu passo as informações para vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, no final eu abro para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Por favor, alguém me confirma se o som tá ok, se tá tudo certinho. É lógico, não vai ser o ideal, eu concordo que não é o ideal, mas é o que dá para fazer no momento, né? Então, que notícias a gente tem hoje da Ucrânia, né? Primeira coisa, teve uma loja no centro de Moscou, ou um prédio no centro de Moscou que pegou fogo. Mais um dos tantos casos de prédios que pegou fogo. Tem gente dizendo que é um instituto de fabricação de instrumentos de precisão, mas eu confesso para vocês que eu não sei não, me parece mais uma loja comercial mesmo. De qualquer forma, é aquele tipo de coisa que a gente já viu tantas vezes lá na Rússia. Eu não sei se é porque o pessoal tem lá um padrão para combate a incêndios muito ruim, ou se é porque é sabotagem mesmo que o pessoal faz, mas o fato é isso daí. O que aconteceu foi essa falha, esse incêndio lá. E também pegou fogo num gasoduto que leva gás para a Europa. No momento tem muito pouco gás circulando para a Europa, então não deve fazer tanta diferença, mas mais um gasoduto pegou fogo de ontem para hoje também. Mais uma vez o Dmitry e o Vladimir estão acendendo seu cigarro, jogando bituca de cigarro, né? Enfim, outra coisa que aconteceu ontem foi que os ucranianos atingiram uma base do MGB. MGB é uma polícia secreta russa que existia desde a época soviética, desde a União Soviética, e continua existindo hoje. Essa polícia secreta é um serviço secreto, eles tinham uma base lá em Kadivka, na região de Donetsk. Agora eu não sei se é Donetsk ou Luhansk, Kadivka, mas é naquela região ali que está ocupada pelos russos desde 2014, né? Deixa eu avisar outra coisa também, meu celular já está com a bateria baixa, então se essa live cair é porque acabou a bateria do meu celular e daí não vai ter mais o que eu possa fazer. Depois, mais tarde, eu complemento as informações, né? Então, não é a KGB, é a MGB, uma outra polícia secreta que eles têm lá. E daí teriam matado um grupamento que estava fazendo esse tipo de trabalho lá na Ucrânia, né? Não era tão secreta assim, né? Então, porque os ucranianos descobriram e atingiram com HIMARS a coisa. E além disso, a grande novidade é que os ucranianos derrubaram 2 aviões de ontem para hoje. Derrubaram um Su-25 e um Su-24. 2 aviões de combate, não são os mais modernos da Rússia, mas são aviões importantes, e ambos acabaram sendo derrubados de ontem para hoje lá na Ucrânia, na região de Bakhmut. Inclusive, a parte mais curiosa, lá no dia 6 de fevereiro, o Prigozhin, vocês sabem, o líder lá do grupo Wagner, ele fez um voo por sobre Bakhmut, então ele estava no avião, esse avião permite uma cadeira de navegador, né? Então ele estava no mesmo avião, nesse caça, e ele sobrevoou Bakhmut, bombardeou Bakhmut e ainda desafiou o Zelensky, falou, não, vamos fazer uma briga nós dois, se você ganhar de mim eu te entrego Bakhmut e coisa e tal. É uma besteira danada, né? Mais um stunt de propaganda do Prigozhin. E o curioso é isso, esse avião em que o Prigozhin estava foi derrubado hoje, tá? Ou seja, não é que o Prigozhin não foi derrubado, ele não estava no avião, é o mesmo avião em que ele estava no dia 6. Hoje esse avião foi derrubado pelos ucranianos ali em Bakhmut, né? Então, sim, isso aqui é ao vivo, eu estou fazendo ao vivo porque eu não tenho alternativa, infelizmente, estou sem luz até agora, continua sem luz aqui, o barulho que vocês estão ouvindo é do gerador aqui do prédio, ele tem um gerador, mas não funciona nos apartamentos, só nas áreas comuns do prédio, se vocês estiverem ouvindo. Se não estiverem ouvindo, tá tudo bem, né?
Enfim, então o avião do Prigozhin foi derrubado de ontem para hoje, né? Infelizmente ele não estava no avião. Ele já foi confirmado pelo próprio grupo Wagner, que é o Su-24 deles, que foi derrubado pelos ucranianos, né? Além disso, o que a gente tem de novidade? Lá em Vuhledar não teve nenhuma grande novidade, os russos tentaram mais avanços ali na região de Vuhledar, não conseguiram avançar nada. O Tatarigami, porém, alerta que está havendo uma grande concentração de tropas russas ali na região de Vuhledar e que é possível, sim, que exista uma tentativa maior de ataque aí nos próximos dias ali em Vuhledar, né? Então vamos ver se isso realmente acontece, o que vai acontecer ali, mas por hora está tranquilo em Vuhledar. Outra coisa, os russos estão alegando que eles já cercaram a região de Paraskovivka em Bakhmut. Se você lembra, o mapa de Bakhmut tem a cidade de Bakhmut, em cima tem Paraskovivka e depois Krasnohoran. Krasnohoran, em tese, já foi abandonada pelos ucranianos, já foi tomada pelos russos. Mas Paraskovivka ainda está na mão dos ucranianos. Os russos estão dizendo que eles cercaram a cidade, que tem cerca de 1.500 tropas ucranianas presas na cidade, várias brigadas ali, mas isso é falso, tá? Não tomaram, não. Os ucranianos ainda estão em contato com esse pessoal, inclusive os militares ucranianos estão dizendo que Krasnohoran também está em disputa ainda, não foi tomada pelos russos ainda. Embora a gente tenha visto algumas evidências, né, algumas imagens ali de Krasnohoran com os russos ali com uma bandeirinha na frente e coisa e tal. Outra coisa importante, né, na linha de frente, vocês sabem, os russos já iniciaram a ofensiva deles, mas ainda havia uma dúvida muito grande acerca de onde seria o grande eixo de avanço russo nessa região ali, onde é que eles pretendiam chegar com esse novo avanço deles, né? A gente sabe que eles querem tomar Kupiansk e chegar novamente a Izium. Aqui, ó, para quem tem curiosidade, olha a minha Starlink aqui em casa, onde é que ela fica, aqui no banquinho da varanda, né? Bom, então os russos querem tomar Izium e Kupiansk na região norte. E o que os ucranianos descobriram? Eles descobriram diversas concentrações de tropas russas no território russo, mas ali muito perto da fronteira de Kupiansk, perto da fronteira de Kharkiv, né? Que é aquela região que foi retomada pelos ucranianos lá em outubro do ano passado. Então, os russos estão botando muitas tropas ali. Isso indica que é muito possível que eles tentem, como principal eixo de avanço nessa ofensiva deles, justamente um avanço similar ao que eles fizeram no dia 24 de fevereiro do ano passado, né? Eles fizeram um grande avanço, atravessaram as fronteiras e chegaram a tomar até Izium, né, mais adiante. Então, provavelmente eles vão tentar isso novamente ali naquela região. Os ucranianos, eles já prepararam uma armadilha para os russos ali, eles já fortificaram as posições próximas à fronteira e montaram um funil usando os rios Oskil e Sivier-Donets, que na região formam uma espécie de funil ali, de forma que os russos, embora tenham muitas tropas, eles vão ter que passar por uma região muito pequena, né? Vão afunilar numa região pequena, e os ucranianos estão montando suas principais posições defensivas ali. Ou seja, é aquela situação de você ter uma tropa... Como é que você anula um inimigo que tem muitas tropas, que tem muitas pessoas? Você faz ele passar por um funil, porque aí você ter muitas tropas, muitas armas, muitas pessoas acaba não valendo de nada, porque você tem um ponto de contato relativamente pequeno com o inimigo, e os ucranianos podem ali fazer um ataque mais sério ali contra os russos nessa região, né? Então, os ucranianos, como eles conseguiram segurar o avanço russo ali em Dvorshny. Dvorshny fica perto de Kupiansk, ali no norte da região de Luhansk, e ali os russos estão tentando tomar a cidade justamente para estabelecer uma cabeça de ponte do outro lado do rio Oskil, para facilitar essa entrada pela fronteira do lado de lá, né? Mas justamente como os ucranianos impediram os russos de conseguir essa vitória, os russos acabaram tendo que preparar as tropas deles lá na Rússia, lá na região próxima ali de Kursk e Belgorod, e aquela região toda próxima a Kharkiv ali. E os ucranianos ficaram sabendo então dos planos russos de fazer essa grande ofensiva a partir dali, né? Então já está tudo controlado.
os ucranianos já sabem o que os russos pretendem e já estão preparados para isso daí. E aquilo que eu falo para vocês, os russos querem tomar Kupiansk, querem tomar Izium, é lógico que eles querem, o planejamento deles é esse. Vão conseguir tomar Kupiansk ou Izium? Não, não vão, muito pouco provável. Os russos tentaram avançar naquela região aí em janeiro do ano passado, com todas as melhores tropas deles em 100% de capacidade de guerrear, com artilharia, com munição sobrando, com um monte de coisa à vontade, e não conseguiram naquela época. Agora que eles já estão usando mobilizados, que tem pouca capacidade, que eles estão usando armamento já de segunda categoria, que eles têm menos munição, é muito pouco provável que eles consigam sequer chegar perto ao que eles conseguiram em fevereiro do ano passado, né? Então, essa é a posição ali na linha de frente. Fora esses pontos que a gente mencionou, Vuhledar, os russos estão preparando uma grande ofensiva ali, mas por hora não conseguiram sucesso em lugar nenhum. Em Bakhmut, os russos também não tiveram nenhum grande avanço de ontem para hoje, não mudou nada de ontem para hoje. Os russos estão dizendo que cercaram Paraskovivka, mas não cercaram. E também essa região ali de Kupiansk toda não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje, né? Bom, falando sobre outros assuntos relacionados à guerra, mas que não tem a ver exatamente com a linha de frente, ontem foi uma febre de países mandando os residentes saírem da Rússia e de Belarus, né? Os Estados Unidos fez isso ontem, a gente replicou isso aqui no vídeo de ontem, falamos que os Estados Unidos pediu que os cidadãos americanos saíssem ali de Belarus, de Belarus e da Rússia, né? A França também pediu para os seus cidadãos saírem de Belarus, mas ali tem um outro porém na França, tá? Parece que o problema da França é especificamente entre o embaixador francês em Belarus e o governo de Belarus. Vocês sabem, o Lukashenko é um ditador, um sacana, que roubou a eleição em 2019, então a França não reconhece a eleição do Lukashenko lá em Belarus, e ele faz todo o pacote do ditador malvadão, ele prende opositores, é igual o Noriega, o Lula, o Maduro, esse pessoal ditador socialista, o Lukashenko faz a mesma coisa, prende opositores, cala a imprensa, cala quem se levanta contra ele, e o embaixador francês lá em Belarus estava ajudando um grupo de direitos humanos lá. Não custa lembrar aquele caso do Vladimir Orshin, que é aquele dissidente russo que era favorável aos direitos humanos, que está exilado na França e que pode ser que estivesse usando o consulado em Belarus, a embaixada em Belarus, para conseguir tirar as pessoas que querem fugir da Rússia e fugir de Belarus aí com essa mobilização pendente, né? Então, na verdade, essa questão da França com Belarus não tem muito a ver com a coisa que aconteceu com os Estados Unidos. É algo bem específico ali da França. E, além disso, estão falando que o Brasil pediu para os cidadãos saírem da Rússia. Estão dizendo isso. Eu não vi nenhum comunicado oficial, mas estão dizendo por aí. E também estão dizendo que o Canadá pediu para os cidadãos saírem da Rússia o mais rápido possível, né? E aí tem muita gente preocupada que isso pode indicar um aumento de tensões, ou seja, uma escalada das tensões ali na região. Por isso, esses países estariam pedindo para seus cidadãos saírem de lá. A questão toda eu não sei se isso é verdade não, tá? Porque, como eu falo para vocês, lá nos Estados Unidos fazer aquele aviso para os cidadãos americanos saírem da Rússia, esse já é o 5º ou 6º aviso que eles fazem, né? Não é uma coisa tão incomum assim, no final das contas. Os Estados Unidos estão sempre avisando para os cidadãos saírem de lá, porque a Rússia é um país hostil aos americanos, então é algo que pode ser prejudicial para eles, né? Com relação à França, como eu falei, é um caso particular ali com Belarus, com Lukashenko, então também não me parece ser alguma coisa específica, né? E além disso, você tem o caso do Brasil e do Canadá, que eu não vi confirmação ainda em lugar nenhum. Dizem que falaram para os cidadãos saírem, mas eu não vi confirmação. Bem, o que pode ser isso? Pode ser, de fato, que a Rússia esteja iniciando um processo de mobilização, e daí, ou seja, a mobilização pode incluir, inclusive, estrangeiros que estejam na Rússia. Isso já foi ventilado em preparações para a mobilização lá na região, e daí esses países estão avisando para os seus cidadãos saírem de lá, porque sabem que haverá uma mobilização grande lá, e não quer ver, por exemplo, o que é mobilização? Os russos
obrigarem as pessoas a lutarem na guerra. Então, chamar o cara é obrigado a entrar no exército russo, fazer o treinamento todo e vai para a linha de frente e pode virar bucha de canhão lá na linha de frente. Então, é isso que é a mobilização que eles podem fazer. E daí os países estariam aconselhando as pessoas a saírem lá da Rússia e de Belarus nesse momento, né? Mas, de novo, eu não estou vendo essa coisa toda, não, tá? Eu acho que isso aí foi mais uma confusão aí, mais uma desinformação que rolou. O aviso americano houve sim, mas não é o primeiro, já houve vários avisos desses americanos. O francês houve também, mas o francês foi específico de uma situação ali em Belarus, não é uma coisa geral para toda a Rússia e Belarus. E os outros que eu vi, eu não confirmei isso de forma alguma, né? Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha de notícias era isso daí. Tinha mais algumas notícias, mas aí eu não vou lembrar de cabeça. Algumas curiosidades sobre a guerra, algumas curiosidades sobre as brigas lá do Prigozhin com o Putin. E a grande questão é essa, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês não ficarem sem nada. Se a luz voltar em algum momento rápido aqui no Rio, eu vou gravar o meu vídeo, vou fazer o vídeo, digamos, oficial da Ucrânia de hoje. Mas se não der tempo, se não voltar rápido, meu amigo, já vai atrasar todo o meu cronograma de vídeos do dia. Eu vou ter que gravar de outra forma. Então vai ficar esse mesmo como sendo o vídeo da Ucrânia de hoje. Peço desculpas aí a vocês pela falta de qualidade técnica, pela falta de padrão e pela falta de informações. Tinha mais um monte de informações que eu queria passar para vocês aqui, mas eu não vou lembrar tudo de cabeça, eu não consigo acessar meu computador. Enfim, já deu para dar pelo menos uma... Já deu para dar, é terrível, né? Já consegui pelo menos fazer um apanhado geral das principais notícias. De fato, o jato do Prigozhin caiu, mas ele não estava dentro, infelizmente, né? E bom, pessoal, eu vou aproveitar que eu estou ao vivo e vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, tiver alguma dúvida, quiser, eu posso responder aqui, né? O Marcos Vassen falou aqui que... Peter, o leão marinho alfa do Capistão. Ah, obrigado aí pelo superchat. Peter, acredita que... Essa pergunta é a pergunta do Bruno Araújo. Peter, você acredita que essa guerra se estende por mais... Ai, caramba. Pera aí. Você acredita que essa guerra se estende por mais um ano? Tem cash, estrutura para isso? Olha só, é difícil dizer, tá? Certamente, no ritmo que ela tá neste momento, ela dura mais 4 anos, tá? Mas aí que tá, todo mundo tá imaginando que a coisa vai para um tudo ou nada agora na primavera. Ou seja, um dos dois lados vai quebrar. Ou a Rússia ou a Ucrânia não vai aguentar isso daí e vai acabar quebrando na primavera. Então, eu acredito que não dure mais um ano, não. Vai acabar sendo algo... que vai acabar em algum ponto deste ano, mais para o final do ano, certamente. Mas é difícil de dizer. Vamos ver como é que vai acontecer. O ponto é esse, né? Na primavera que vai haver essa grande ofensiva russa e os ucranianos estão querendo aproveitar para fazer uma contraofensiva e com isso liquidar essa fatura. Vamos ver quem é que ganha essa, né? Obrigado aí ao Domo TM por ter se tornado membro do canal. Nayib Bukele de El Salvador é um ditador? A esquerda tem dito isso. Sim, a esquerda não gostou do Nayib Bukele e algumas das coisas que ele fez foram realmente questionáveis do ponto de vista legal, como, por exemplo, demitir toda a Suprema Corte. Mas não consta que tenha havido repressão à oposição por lá, tanto que o pessoal tem reclamado dele por lá, né? Tem feito protestos e tudo. Ditadura e democracia não é uma coisa 0-1, é um contínuo, né? Enfim, eu gosto do Bukele, mas é lógico, a gente tem que preocupar aí com esse tipo de coisa ditatorial, né? Alguém mandou uma mensagem de 10 reais aqui, mas acabou... Ih, cara, eu acabei apagando sem querer a mensagem. Putz, grila, desculpa, cara, eu tô tentando... É que esse negócio aqui no celular é pequenininho. Eu fico tentando... faz a pergunta de novo aí. Ah, caramba, que chato isso. Eu apaguei sem querer a mensagem do rapaz aqui. Putz, grila. Mil desculpas aí a quem mandou a mensagem. Eu não consegui ler. Eu tava tentando ler aqui, mas eu mesmo coloco meu dedão na tela aqui. Meu dedão é enorme e acaba apertando os botões tudo aqui do YouTube, né?
Peter Caloteiro esqueceu de pagar a conta de luz. Cara, quem dera fosse isso. Se fosse isso, era rápido. O problema foi a Light mesmo, que parece que tá o bairro todo aqui sem luz, parece. Tá até muito barulho de carro ali na rua. Deve ser carro sem... O sinal não deve estar funcionando. Enfim. Não, gente, o Prigozhin não faleceu. O jato dele caiu. Ele não estava no jato. A ofensiva russa já começou, sim. Esses ataques que a gente tem visto já são a ofensiva russa. É lógico, ela pode se tornar mais severa nos próximos dias, mas ela já começou e não está indo a lugar nenhum. É o que todo mundo esperava. É a típica montanha parindo um rato. Sinal é carioca ou fluminense? Cara, eu sempre chamei de sinal. Ok, é o que eles chamam de semáforo, farol, não sei mais o que. Aquela coisa que tem vermelho, amarelo e verde, sabe? Que fica nas ruas, orientando os carros. Então, aquele negócio ali, eu chamo de sinal. Vocês são grandinhos o suficiente para saber o que significa. Alguém perguntou aqui se eu acredito que esses pacotes de armas de ajuda do Ocidente estão sendo usados majoritariamente para ofensiva. Certamente, sim. Aliás, esse é o outro assunto que eu ia falar. Tá vendo como é que a gente esquece os assuntos? Lá no meu vídeo normal eu boto as abinhas todas, então eu vou lembrando de cada assunto que tem lá e falo os assuntos todos. Mas começou hoje a reunião de Ramstein, a mais nova reunião de Ramstein, com 50 países discutindo ajuda para a Ucrânia, ali na Alemanha. E nessa reunião, o que dizem as suspeitas é que será aprovado jatos F-16 para a Ucrânia. A questão toda os Estados Unidos vão fazer algum tipo de exigência em troca disso, talvez não usar os jatos em território russo, alguma coisa assim. Mas que eles vão ter, tudo leva a crer, ainda é por enquanto só rumor, tudo leva a crer que vai ter jato decidido nesse pacote de Ramstein, que começou hoje, tá? A gente deve, talvez no final do dia de hoje, talvez no final do dia de amanhã, ter a lista, o resultado final dessa reunião de Ramstein, e daí no vídeo seguinte que eu fizer, eu vou falar sobre isso, né? Bom, pessoal, eu estou vendo um monte de pergunta aqui, mas a maior parte não tem a ver com a Ucrânia. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu agradeço a participação de todo mundo que esteve aqui na live. Infelizmente, não tive como fazer do jeito correto, do jeito que eu espero fazer essas lives. Mas fiz aqui na varanda, eu tomei um solzinho também. Tá aqui um dia claro aqui no Rio, tá um dia bonito. Eu não quero virar para lá, que eu não quero entregar o local onde eu moro, mas... tá um solzinho bacana aqui no Rio, tô pegando um solzinho aqui nas pernas também enquanto eu gravo, e pelo menos ficou alguma coisa sobre a Ucrânia hoje. Lamentável esse problema aqui da Light. A Light, estão dizendo que ela tá falindo, né? Mas a verdade é que aqui de vez em quando falta luz mesmo, infelizmente. Acho que a carga na rede é muito grande, né? Enfim, é isso daí, galera. Grande abraço para vocês e até a próxima.